Vocês eram amigas? Não. Vocês formaram a dupla lá no dia do Flow. No reality Bela do Verão, a gente já teve uma aproximação, tivemos uma afinidade, ficamos no mesmo quarto, ficamos amigas. A partir disso... Vocês ficaram conhecidas quando vocês foram no Flow como as advogadas do Danilo. Isso. Exatamente. Aí quem que foi a produtora do Danilo que ligou pra vocês? Vocês já conheciam o Danilo antes? Não, a Cat entrou em contato comigo e pediu pra eu acompanhar o Danilo na pegadinha que ele ia fazer no Flow, né, no podcast. Pediu pra me convidar 3 amigas. Mas como ela te conhecia? Ela me achou num site de acompanhante. Ah, ela foi num site de acompanhante. Isso. Mas ali é você... As duas que são acompanhantes? Sim. Tinham quantas meninas lá na brincadeira? 4, mas as 2 não são. Então, como é que foi isso? Porque vocês 2 são acompanhantes, achou você no site de acompanhante e... Aí eu chamei a Vanessinha pra ir comigo e a Cat chamou a amiguinha dela, que é a Lê, e a gente formou o quarteto das advogadas. Ah, a Cat também tá lá no meio? A Cat é produtora do Danilo. Ela aparece na ela cena? é uma das meninas que estavam lá. Ah, tá. Era. E ela, lá na cena ela tá onde, a Cat? Não, eu não vou Bem lembrar do ladinho da Vanessinha. É de cabelo curtinho. Eu não vou me lembrar de cabeça e tal, mas quem ficou em cima de quem lá, dos meninos? Eu fiquei bem em cima do Monark e do Igor, tanto que deu toda aquela repercussão do assédio, da massagem, porque o Danilo pediu pra gente levar a sério a pegadinha. Ele falou com vocês antes? Ou foi só a Cat que passou a informação? Não. Quem brifou? Ele brifou? O próprio Danilo que orientou a gente. Mas ele brifou como? Ele encontrou, foi telefone, ele pegou e falou... Não, pessoalmente. Pessoalmente. Aí ele passou ele as disse assim, orientações. olha, eu não quero ir lá no Flow e fazer uma simples entrevista, enrolei a língua. Ele falou, quero acabar com a vida dos caras, quero zoar eles a vida inteira e eu conto com vocês pra fazer exatamente o que eu estou mandando. E o que ele mandou? Ele mandou a gente chegar no falar. podcast, sentar do lado do Igor e do Monark e desconcentrar eles, mas em um nível que não ficasse só de gracinha ou fazendo massagem. Ele queria que a gente colocasse a mão na piroca deles. Ele falou isso mesmo. Forçasse e abrisse o zíper da calça. Ele pega pesado, meninas. E foi o que a gente fez. A gente fez o nosso papel certinho. Fomos pagas pra isso. E você ficou Eu em cima fiquei de quem? mais com o Danilo. Com o Danilo. Tanto Então, que eu fiquei conhecida como a menina que tava mexendo no pirocão do Danilo. Você ficou pegando no pinto do Danilo. Foi. E você no do pinto do... Igor e do Monark. Mas foi difícil, porque eles não deixaram. Você ia nos dois, o trabalho mais difícil foi o seu, porque eles que não deixavam. Você não foi Não, lá. eu até fiquei um pouquinho, mas o meu foco era o próprio Danilo mesmo. Então, O Danilo tava lá com você tranquilão. Sentar no colo dele, fazer todo aquele E as outras 2 meninas, as que não são acompanhantes, o que elas faziam lá durante a dinâmica? Elas ficavam mais quietinhas, ficavam mais na delas, a gente causou mais, nós duas. Tanto que quando acabou o Flow, a nossa vida mudou da água pro vinho e o nosso celular virou uma loucura. Já vamos chegar lá, vamos falar. Isso eu sei. Mas aí você conseguiu pegar no peru do Igor e do Monark? Eu não consegui. Inclusive, eu saí do podcast com a minha mão toda ralada, porque era uma mesa de madeira e eles ficavam assim, a barriga deles Eles não tampavam deixavam. e eu ficava assim, ó. Danilo mandou, eu tenho que pegar, mas eles não deixavam. Qual foi o mais perto que você conseguiu de fazer isso? O mais Pegou, perto gostou, foi assim? no do Monark, porque ele tava com um furo na calça. Aí você enfiou a mão Tanto no que a furo. gente fala desse furo no meio do podcast. Aí eu ficava assim, e aí eu até aumentei o furo dele. Foi Em algum mais momento ele perto. fala, pô, não dá, essas meninas... Eles chegam a falar isso? Todo Todos momento. os momentos. É. Eles levantavam, saíam, falavam, não dá. E o Danilo, Então- ele falava alguma coisa pra vocês? Ou vocês... Ele tava achando ótimo. Não, naquele momento do podcast não tinha orientação nenhuma. Ele deixou... Só pra Vocês gente pegar ficaram- pesado. Tá. E aí, a esposa do Igor chegou lá. Chegou. Chegou mesmo. Gente Chegou do céu. com força Nossa, total. eu caguei nas calças. Na hora que essa mulher chegou com um pedaço de pau desse E ela tamanho. realmente cobrava com vocês. Ela realmente cobrava. Na verdade, na hora, a Cris já tinha percebido que era real. E eu não. Como tava ali tudo na brincadeira, na bagunça, falei, não, faz parte do show, né? E a Cris, não, Vanessa, ela tá brava. Eu falei, tá nada, Cristiane, pelo amor de Deus, tá todo mundo aqui brincando. E o negócio era... Ela tava verdadeiro. assistindo de casa. E assim, E eles acho que ela mora lá. Acho que eles ela moram é perto. casada com o Igor. Sim, mas deve morar perto, eu acho. Perto. Você ficou com medo? Sim. Uma outra coisa, antes de continuar a história sobre o pós-flow. Você é bióloga e trabalhava no hospital antes? Isso, eu sou bióloga e eu trabalhava no Einstein, na área comercial, na parte de oncologia, testes genéticos, né? Então eu era responsável por fazer a propaganda desses testes com os médicos e fechar contrato PJ. E você cantava na igreja?
Sim, eu É sou verdade atriz mesmo? formada em artes cênicas. Eu cantava na igreja, fazia musical e era stripper. Tenho 3 troféus. 3 troféus de? Striptease. A Rita Cadillac tem um concurso no Fazendinha Night Club que se chama Strip Festival. Aí você Eu fui campeã 3 vezes. Amo. fazia polidense, tudo isso lá Fazia. no Fazendinha. É, porque como eu estudei teatro e eu parei de fazer teatro pra virar stripper, eu queria colocar no palco da boate todo o meu conhecimento em artes cênicas. Eu queria que todo mundo levantasse pra me aplaudir depois do show. Então eu levava a sério. Eu fazia um show, vestia o personagem pra ser E é aplaudido. um mega show. Inclusive no final do meu show eu era a única stripper que fazia. obrigada. É um mega show. É um mega show. de Vocês não strip. têm ideia. É. Você também sabe fazer strip? Sabe? Eu sensualizo, né? Dou aquela enganada, né? Mas. Ó, você é acompanhante há quanto tempo? 1 ano. E você? 4. 4 anos. E antes você trabalhava com o quê? Teatro? O que você fazia antes? Eu trabalhava em empresa, setor administrativo, com pagar e receber faturamento. Depois eu parei para estudar. E depois, quando eu terminei minha faculdade, eu fui fazer workshop, né? Porque a gente termina a faculdade e faz uma peça de teatro. E a minha personagem era um monólogo, uma prostituta. Então eu fui fazer o workshop sobre a prostituta. Antes de ser garota de programa. E aí, Fiquei apaixonada pela profissão e resolvi ser garota de programa e stripper. por conta disso, que Sim. interessante.